Bom dia, hoje nesta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, agora são 8 horas e 1 minuto. Que bom estarmos juntos mais uma manhã. Vamos ler a palavra de Deus, vamos continuar vendo na nossa vida como podemos ter uma luta espiritual contra o pecado em nós, através de nós e aquilo que pode ser feito. E eu quero convidar você a prestar atenção, a ler junto comigo, se você tem uma Bíblia na sua mão, né? 1 João 3, versículo 7, diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Meus irmãos, uma coisa muito importante que devemos entender, nós temos, só para recapitular, para não perdermos o fio da meada, nós temos falado nesse capítulo 3 de João sobre manifestações espirituais. As manifestações espirituais dos filhos de Deus. Manifestações espirituais dos filhos de Deus. Assim, então, todo crente em Jesus Cristo, naturalmente, todo salvo em Jesus, naturalmente manifestará o quê? Essas ações espirituais, terá coisas na sua vida que demonstram que ele pertence ao Senhor. Assim, vimos então no primeiro bloco que isso é baseado na filiação espiritual que temos em Jesus Cristo, nos versículos de 1 até versículo 4. Agora nós começamos a ver que isso também é baseado numa luta, melhor dizendo, se demonstra numa luta que temos contra o pecado. Essa luta contra o pecado, ela está fundamentada na nossa reconciliação espiritual que tivemos com Jesus, e essa reconciliação cria em mim um diferencial, ou seja, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova vida em Jesus, então eu posso não, melhor dizendo, né? Eu tenho naturalmente na minha vida, eu tenho esta demonstração, essa manifestação. E, e isso, então, esse diferencial. Agora, esse diferencial de ser crente em Jesus, de ter uma vida com atitudes dirigidas espiritualmente, ele se mostra na prática, no dia a dia. Eu não vou simplesmente manifestar aquilo que eu sou espiritualmente só na hora que eu estou nas minhas reuniões, também lá na hora que eu estou na minha reunião com os meus irmãos na igreja, com a comunidade de fé que eu participo, mas isso em todos os momentos. Por exemplo, se você está no seu trabalho, você está manifestando que você é de Jesus, você está na escola, no estudo, você é de Jesus, você está no momento de lazer, está fazendo uma caminhada, está fazendo compra no mercado, está fazendo um passeio, você é de Jesus. Então, todo momento a gente demonstra isso. Por isso que, na prática, e essa prática, João falando aos irmãos aqui, ele usa esse termo carinhoso para falar filhinhos. Filhinhos é um termo carinhoso como de um pai falando aos seus filhos na fé. Mas ele diz aqui, olha, ninguém vos engane. Essa palavra enganar, ela pode ser traduzida por desviar, por fazer vagar a pessoa, deixar a pessoa ao ermo, né? Ou então ser enganado ou iludido, recebendo a ação, né, do verbo. Então, o que João está falando? João está falando sobre crentes, ele se refere a crentes que enganavam os outros. E isso são chamados de palavra de Deus e comumente são chamados também de falsos mestres. E uma questão muito séria é que quando dizemos que somos de Jesus, mas não vivemos como Jesus ordena, como Jesus nos mostra, então estou ensinando errado as pessoas, porque em tudo aquilo que eu faço as pessoas estão olhando para mim. E eu não posso ser usado para ter essas ações nocivas. Que ações nocivas? De ser alguém que engana o outro através da minha prática de vida. João continua dizendo, 1 João 3, versículo 7, então. Filhinhos, ninguém vos engane. E ele continua dizendo, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quando olhamos para aqui, a palavra justiça quer dizer retidão, equidade, viver na verdade. O justo é aquele que é reto, que é correto, que é honesto. Então, João está dizendo, esse termo, ele está mostrando o quê? Que
é preciso que cada um viva dessa forma, que pratique a justiça, viva o que é justo. Esse termo justo era um termo que era usado para cidadãos que eram modelo no Império Romano. É a palavra que é usada aqui. Interessante como nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos da pátria celestial. Nós vivemos nesse mundo aí, nós precisamos ser exemplo para os demais. Eu preciso ser exemplo para os meus irmãos em Cristo, para os mais novos na fé, para todos os irmãos. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por isso, o diferencial da nova vida espiritual se demonstra na prática. Então, o modelo de prática de justiça e ser justo, nós olhamos para Jesus, encontramos lá o modelo. Assim, todo crente, eu e você, podemos seguir com o diferencial capacitados pelo Salvador, porque Ele é justo e Ele nos faz o quê? Viver dessa forma. Uma coisa também que nós vemos aqui no texto, que é muito importante para a nossa vida, está no continuar do texto, né? Existem práticas que revelam a espiritualidade. Então, veja bem, eu e você, como crentes em Jesus, o nosso dia a dia deve revelar espiritualidade. Se revelar carnalidade, é complicado. Está complicado. Às vezes nós temos muita luta quanto a isso. Devemos lutar, mas devemos buscar nossas forças na graça de Jesus Cristo, porque é Ele que nos capacita. Às vezes, né? Ontem, às vezes a gente confirma algumas coisas que infelizmente acontecem. Ontem nós estávamos na sala de oração das Missões Nacionais e o pastor Fernando Brandão fez uns comentários que às vezes tem crentes que você vai conversar com ele não fala sobre a Bíblia, você vai conversar, ver uma conversa entre crentes, eles estão conversando sobre futebol, sobre política, ou falando da vida dos outros, falando mal do pastor, falando mal de alguém, de outra pessoa, e quando a prática correta não é essa, não é uma prática espiritual. Então, quando olhamos para isso, nós devemos ter práticas que revelam o quê? Espiritualidade. O versículo de número 8, aqui do texto, ele diz o seguinte, olha, quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O que João está dizendo? Que o costume, o hábito do pecado pertence a quem é aliado do inimigo, do diabo, como diz o texto, porque ele peca desde o princípio. Então, se eu disser que sou um crente em Jesus, mas tenho hábitos pecaminosos, pastor, mas eu ainda sou pecador. Sim, nós somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus que lutam contra o pecado. Então, se eu tenho práticas pecaminosas na minha vida, eu vou cortando, eu vou podando elas, porque eu não posso fazer isso. O Espírito Santo vai me mostrando. Agora, se eu continuo no pecado, digo que pertenço a Jesus, mas continuo no pecado, peraí, alguma coisa está errada. Então, eu não posso continuar nessas práticas. Eu tenho que lutar contra elas. Eu tenho que abandonar o pecado. Mas Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa corações arrependidos, não corações que continuam no pecado. Então, eu tenho que abandonar as práticas pecaminosas. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, porque ele peca desde o princípio. A palavra de Deus está dizendo. Quais são as ações do diabo? Lá em João 10, versículos 7 a 10, principalmente o versículo 10, diz o quê? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, essas ações de matar, roubar e destruir são práticas malignas, práticas do mal. E pessoas que têm Jesus no coração não podem se aliar àquilo que o mal está fazendo às vidas. Pois bem, as práticas espirituais do mal, elas são muito claras às vezes. Quando não aceitam confrontação, existem pessoas que não aceitam dizer que estão erradas. Você pecou. Não pequei não. Mas isso é pecado. Não é pecado não, é você que pensa isso. Não. Por que um coração muitas vezes não aceita confrontação? Por quê? Quando o Espírito de Deus habita no coração, sempre haverá uma submissão, uma rendição à confrontação contra o pecado.
Existem pessoas que têm práticas espirituais do mal que não aceitam confrontação, mas também aqueles que apoiam o pecado, apoiam práticas e colaboram para o erro dos outros. Apoiar o pecado, quando você sabe que uma pessoa está errando, você vai lá e faz junto com ela. Ou você simplesmente fecha os olhos àquilo que ela está fazendo. Auxilia nessas práticas pecaminosas e colabora para que o erro aconteça. Lá em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos praticar e nem ser cúmplices, nem andar junto com tais pessoas que praticam o mal. Quantas pessoas têm práticas do mal porque fecham os olhos para a destruição espiritual que está acontecendo ao seu redor? E também a prática do mal envolve quando nós rejeitamos o conserto de vida. Conserto de vida. Por isso que o texto bíblico diz aqui, olha, algo muito importante para mim. Que o quê? Quem vive habitualmente do pecado, pois o diabo peca desde o princípio. E aí o texto continua. Ele continua dizendo o quê? Para isto, o Filho de Deus se manifestou, Jesus Cristo, né? Para o quê? 2 pontos está aqui no texto, né? Para destruir as obras do diabo. Então Jesus, ele é o diferencial que muda todas as coisas. Jesus, ele é o diferencial que muda tudo. Então ele se manifestou, a palavra manifestar quer dizer revelar, brilhar, aparecer. Para quê? Para destruir as obras do diabo. E é interessante que esse verbo destruir tem a ideia de soltar, de libertar, de desatar nós, de quebrar, realmente livrar, romper, destruir, causar o fim e abolir. Isso que Jesus veio fazer com as obras do mal, com as obras do pecado, as obras do diabo. Destruir as obras. A palavra obras aqui é trabalho, ação, manifestação, toda a ocupação. Não é? Jesus veio destruir todo o trabalho do inimigo. Como nós citamos já em João 10, versículo 10, que Jesus usa o mesmo verbo, destruir. Né? O ladrão veio para matar, roubar, arruinar, destruir, mas a obra de Cristo é para salvar vidas. Ele, Jesus, se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Por isso, Jesus liberta a vida humana das mãos do destruidor e provoca reações práticas com um diferencial espiritual, porque isso é ser uma nova vida espiritual. Que maravilha que Jesus fez por nós e nós podemos desfrutar. Todo crente em Jesus tem esse diferencial, que é Jesus vivendo na vida. Por isso, todos nós podemos lutar contra o pecado. Eu convido você, nessa manhã, a dizer: Deus, por favor, manifesta isso na minha vida. Manifesta isso porque eu preciso lutar contra o pecado na minha vida. Você sabe o que precisa ser feito no seu coração, na sua vida? Coloque diante de Deus e deixe Ele fazer. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou através de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos oferece, ó Pai, uma nova vida com um diferencial na vida que é Jesus Cristo. E isso devemos manifestar a cada dia. Por isso, ó Pai, nós podemos lutar contra o pecado, porque o Senhor está em nós. Porque, como diz o texto bíblico, nós não vivemos habitualmente no pecado, porque o Senhor se manifestou através de Jesus para destruir todas as obras do pecado. E pedimos ao Pai que, em nome de Jesus, o Senhor faça isso nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, pois precisamos muito do Senhor. Ó Pai, o Senhor sabe tudo o que precisa acontecer nesse sentido, por isso faz para a sua glória. Pai, tudo que temos, as nossas ações que precisamos realizar, que sejam abençoadas pelo Senhor. Cuida do nosso mundo, da nossa nação, nesse tempo de pandemia. Deus, continua com a sua misericórdia nos assistindo. Ó Pai, nós precisamos tanto da vacina para regularizar, ó Pai, essa situação. Providencia, ó Pai. Ao mesmo tempo que o Senhor cuida, ó Pai, que o Senhor cura os que estão infectados com esse vírus, tantas pessoas, ó Pai, liberta-os, ó Pai, para a sua glória. Cuide dos demais que estão enfermos com outros tipos de doenças, ó Pai, tratamentos de câncer e tantos outros, ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, cura, Pai, para a sua glória. Cuida dos enlutados, consola seus corações. Cuida, Pai, da renda de cada família, do emprego, ó Pai, do sustento físico que tanto precisamos.
das nossas saúdes, ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Faz um avivamento espiritual no meio do seu povo, ó Pai, porque precisamos viver as manifestações espirituais que Jesus fez no nosso coração. Continua cuidando de nós esse dia, abençoa-nos, derramamos a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de todos que estão participando, tenham um bom dia. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros tenham suas vidas edificadas também. Deus abençoe mais uma vez, tenham um bom dia em nome de Jesus. Amém.